nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. O Pai do Senhor Jesus, pode se assentar em nome de Jesus. Abra lá em Efésios capítulo 3. Glória a Jesus. Quero desejar a todos um feliz dia dos pais, aos pais, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus. E eu também quero fazer menção desse casal abençoado que eu vi ali. Na hora que eu cheguei, Dona Socorro e seu Domingos, nós já o conhecemos há mais de 20 anos. Nós congregamos com o genro e com a filha. São pastores ali no Parque Mingone, ali do Ministério Mensageiro de Cristo. Dia 16 estou lá. Dia 16 estou ministrando lá, o pastor Joel liberou, nós íamos lá pregar a palavra do Senhor, nós comunicamos o pastor, e ele prontamente autorizou a nossa ida, em nome de Jesus. E hoje, eu quero compartilhar com vocês, hoje o pastor André finalizou Efésios 3, né? Na EBD. Esse domingo foi pastor André, domingo retrasado, nós que ministramos Efésios capítulo 3 na EBD. Por que novamente vamos compartilhar esta palavra? Porque esse capítulo 3 é de uma profundidade tremenda. Aqui é algo sublime e tremendo sobre o que é a igreja, o papel da igreja. E o apóstolo Paulo, ele começa no verso 1 do capítulo 3. Nós vamos discorrer, nós vamos passear por esse capítulo, em nome de Jesus. No verso 1 ele diz: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Na NVI, ele fala, na Nova Versão Internacional, fala que Paulo estava orando. Ele ora e ele faz uma pausa. E por esta causa, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós gentios, por qual causa? Aí eu volto com vocês no capítulo 2 de Efésios, e ele vai relatar nos versos 19 a seguir, dizendo: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aí eu entro no capítulo 3, que não existia isso na antiguidade, era uma escrita corrida. Por esta causa eu, Paulo, prisioneiro, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. O apóstolo Paulo, ele prega o evangelho, a palavra do Senhor, na cidade de Éfeso. E Deus faz algo de extraordinário por intermédio desse homem de Deus. E várias pessoas se convertem e abandonam as suas práticas antigas. E ali, Deus funda uma igreja por intermédio do apóstolo. O apóstolo, os missionários, eles passavam nas cidades, fundavam as igrejas, preparavam os obreiros, depois continuavam a caminhada para o restante ali da Ásia Menor, o restante ali da Europa, daquela região ali. E o apóstolo Paulo, o que é mais interessante, é que o apóstolo Paulo, um judeu, de linhagem, digamos assim, um homem de linhagem nobre, fariseu, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, Deus escolhe um judeu para pregar a mensagem aos gentios,
Parece que é algo aleatório, mas não é aleatório. Porque através da instrumentalidade do apóstolo Paulo, Deus está começando a revelar uma outra parte do projeto e do plano de Deus, que ainda era mistério. Mas Deus, ele não fica no mistério, ele revela o mistério, aleluias, e o apóstolo Paulo, ele é esse instrumento de Deus para a revelação desse mistério. E a igreja também é um instrumento de Deus para a revelação de um outro mistério. Louvado seja Deus. E ele se coloca como prisioneiro de Cristo Jesus. E no verso 2 ele fala: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vocês. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, ou como já lhe escrevi em outras palavras. No capítulo anterior, ele traz essa revelação, que em Cristo Jesus somos um só povo. Para vocês entenderem a profundidade, e vocês entenderem que o fato de você estar aqui, de estarmos aqui como igreja, esse capítulo 3 aqui, ele mostra a importância e a profundidade disso tudo. Da graça de Deus que te alcançou. E você que ainda não foi alcançado por esta graça, você que ainda não faz parte da igreja, você que ainda não está fazendo parte desta edificação, que cada um que se converte é um tijolo que é colocado nesta edificação dessa igreja, o corpo místico, a igreja universal, dos salvos em Cristo ao redor do mundo. Você que ainda não experimentou esta graça, nesta noite o mistério do evangelho está sendo revelado para você, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e pela sua morte, ele desfaz a barreira da inimizade. Porque no capítulo 2 ele fala da barreira da inimizade? Conforme nós trouxemos na escola dominical, vem para a escola dominical, está uma benção. E o que acontece? No templo, no segundo templo, que foi ampliado por Herodes. O templo ampliado por Herodes, o templo do Novo Testamento. Havia pátio das mulheres, o pátio dos gentios, o pátio dos homens, o pátio dos israelitas e dos sacerdotes e, interiormente, mais precisamente no Santos dos Santos, só o sumo sacerdote podia entrar. E era o pátio dos gentios, a divisão era mais ou menos de 1,20 m de altura. E havia uma inscrição que se você passasse daqui para lá, você morria. Olha só, você morria, você era passivo de morte. Não tinha conversa. Isso era para os gentios. Vai formando na sua mente, na sua ideia, vai construindo aí no seu entendimento o que nós estamos tratando aqui. Que foi, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Paulo está construindo uma ideia para a igreja de Éfeso. E Éfeso era um povo atribulado, um povo que estava envolvido em práticas de ocultismo, feitiçarias. Era uma cidade importante, portuária, então era muita idolatria. E no meio da idolatria também havia imoralidade sexual. A imoralidade sexual fazia parte do culto, do rito, nos cultos pagãos. Mas o evangelho também chegou a essas pessoas. E o apóstolo Paulo está desenvolvendo aqui esse entendimento. Ele está aqui escrevendo sobre uma inspiração da parte de Deus, dizendo, olha, verso 5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora
foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. A gente observa que no Antigo Testamento, a palavra de Deus, Deus iria alcançar mais pessoas. Você vê isso em momentos pontuais no Antigo Testamento. Você vê que o profeta Isaías, o profeta messiânico, ele tem algumas revelações sobre o Messias, que um filho nasceu e o principado está sobre os seus ombros, ele será chamado maravilhoso, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz. Ele tem uma certa revelação do Messias, mas ele não tem a revelação plena e o conhecimento pleno da igreja do Senhor, do povo gentio. O Antigo Testamento vai falar que quem quisesse se achegar a Deus, deveria circuncidar os homens, obviamente, deveria circuncidar, passar pelo rito de Moisés, e faria parte do povo de Deus. Haveria uma aceitação por esse intermédio. Só que quando a gente retorna a Efésios capítulo 3, versículos 5 e 6, ele fala algo muito mais profundo, qual é o mistério que está sendo revelado? Que nós não somente receberíamos uma visitação da parte de Deus, que a gente só seria parte do povo, não. Agora os gentios seriam coerdeiros, ou seja, é aquele que herda com, eles seriam membros do mesmo corpo, coparticipante, aquele que participa com, ou seja, da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Então, pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, hoje somos parte do povo de Deus, hoje temos a promessa divina da parte do Senhor, aleluia. Capítulo 2, ele fala, vocês que estavam longes, pelo sangue de Jesus vocês chegaram perto. Olha só que coisa maravilhosa. O sangue de Jesus Cristo, ele te trouxe para perto de quem? Para perto dele mesmo. Para perto dele mesmo. E esse é o mistério que está sendo revelado aqui agora. Que você, igreja, eu e você, que nós não éramos nada, alheios, estranhos às coisas de Deus, à margem, um pária, hoje nós somos coerdeiros, coparticipantes, mas também do sofrimento também, viu? Porque tem muita gente que gosta de dizer, eu sou herdeiro, eu sou príncipe, eu sou isso, aquilo outro. Só pegando a parte boa, né? Mas Romanos capítulo 9 fala que também nós somos coerdeiros também do seu sofrimento. Então é o pacote completo. O Evangelho vem um pacote completo, viu? Voltando a Efésios, capítulo 7, versículo 7, melhor dizendo. Do qual, ele, Paulo, né? Fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedido, segundo a força operante do seu poder. Olha só, deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. E o apóstolo Paulo, ele está sempre deixando aqui de uma forma bem clara e evidente, que tudo isso que aconteceu foi pelo poder de Deus na vida dele. Não foi pela sua intelectualidade, embora ele fosse um homem muito preparado intelectualmente, mas ele atribui o sucesso do seu ministério, a glória e a honra para Cristo. E é isso que nós temos que ter em mente. Que todo e qualquer sucesso nós devemos atribuir a glória para Cristo. Tudo a glória deve ser para Cristo. Então somente a Ele e ninguém mais. Versículo 8. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, me foi concedida esta graça de anunciar aos gentios as
insondáveis riquezas de Cristo. Quando ele fala que aqui, as insondáveis riquezas de Cristo, fala que, por amor, Cristo, sendo rico, fez-se pobre, para que fôssemos ricos, não financeiramente, tá, irmãos? O Evangelho de Jesus não veio prometer grana para ninguém. Jesus, ele veio morrer na cruz do Calvário para salvar e redimir as pessoas dos seus pecados. Mas se você, pela sua fidelidade ao Senhor, e pelo seu preparo, pelo você correr atrás, orar, buscar a Deus, e Deus permitir que você tenha uma condição financeira privilegiada, mas também para isso tem um propósito, que com a sua capacidade financeira, você deve estender a mão para aqueles que estão em necessidade. Então, somente esse é o propósito de Deus permitir algumas pessoas serem ricas. Tá? Não tem a ver com o evangelho da prosperidade. Então Paulo, ele constrói toda essa ideia de que, por um momento, Cristo, ele deixa esse momento, deixa esse trono de glória, ele se esvazia, não que ele se rebaixa, não que ele se torne inferior, não é isso. Nós não estamos rebaixando a divindade e a pessoa de Cristo, nós estamos dizendo que ele abandona o momento, ele sai um pouco daquele momento de glória, para assumir a forma humana e ser obediente até a morte de cruz. Esse é o esvaziamento de Cristo Jesus. Então, o que ele faz? Paulo, ele foi chamado por Deus para anunciar as insondáveis riquezas de Cristo. E a gente viu na lição, no domingo retrasado, que as insondáveis, esta palavra insondáveis, ela tem aquele aspecto de, é algo que é tão profundo, que você não consegue rastrear, você não consegue ter a dimensão disso daqui. Olha só como é que Paulo está tratando isso aqui. Versículo 9. E esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido em oculto em Deus, que criou todas as coisas, e isso já falamos. De acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja não é um plano B. Não é um plano B no sentido, pregou aos judeus, os judeus não receberam, aí agora vamos para os gentios. Não! Isso já estava planejado desde antigamente, desde a eternidade. O plano de Deus já estava todo delineado. Agora estava chegando o momento certo de vir à baila certas promessas e planos de Deus para a humanidade. Vocês se recordam em Gálatas capítulo 4, verso 4, que vindo a plenitude dos tempos, um homem nascido debaixo da lei, um homem de acordo, né? Porque o momento de Deus chegou lá. Esse povo da multimídia é abençoado, hein? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, no tempo kairós de Deus, ou seja, no tempo correto, no tempo apropriado de Deus, chegou o momento de revelar essas coisas. E olha, tudo que a gente está falando aqui não é para você achar assim, nossa, meu Deus, eu sou igreja. Não, é para você reconhecer cada vez mais que você não é nada e que Deus fez essa coisa gloriosa de me tornar um partícipe da igreja, um participante da igreja. Não é para você inflar, não. É para você se diminuir cada vez mais e você tributar glória ao Senhor. É isso aqui que está acontecendo. E de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por intermédio, eu volto a Efésios capítulo 3, verso 12. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Olha só.
nós temos acesso a Deus, nós temos acesso ao Pai. E, como eu disse aqui sobre o templo, que somente o sumo sacerdote, uma vez ao ano, no dia da expiação, ele entrava no Santo dos Santos, no lugar santíssimo. Hebreus capítulo 10 fala que pelo novo e vivo caminho, isto é, a saber, no seu corpo, pelo seu corpo, nós temos acesso ao Santo dos Santos. Efésios capítulo 4, verso 16 fala: cheguemos, pois, confiadamente junto ao trono da graça, para alcançarmos misericórdia e salvação em tempo oportuno. Então eu e você, nós temos, Deus já falou para você, Deus já deixou escrito, olha, chegue com confiança ao trono da graça. Quando você ora, dobra os seus joelhos e clama, você entra no Santo dos Santos. Porque Jesus deu este livre acesso. Você foi salvo. Você se tornou filho. Então você tem o livre acesso à presença do seu Pai. Verso 13. Portanto, eu estou lendo aqui na NVI. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Ele está dizendo, igreja, olha que coisa gloriosa, o mistério que foi revelado. E eu estou sofrendo, eu estou preso, mas estou livre. Ou seja, ele está preso pelo Império Romano, mas ele está livre por Cristo Jesus. É o preso mais livre. Então ele está falando assim, olha, em parte vocês estão entristecidos porque eu estou preso, mas não fique não. Olha o mistério que está sendo revelado, que hoje vocês são coparticipantes, vocês juntamente com os judeus, vocês são co-herdeiros e coparticipantes das coisas eternas, das coisas divinas. Não fique triste não, igreja. Eu estou preso, mas... Lá no capítulo 1 ele vai falar que a sua prisão, o apóstolo Paulo, ele é interessante, né? Que ele ensina o crente a como observar as coisas, né? Muitas vezes a gente observa as coisas pela complexidade, pelo tamanho do problema, pela dificuldade, aquela coisa toda, aí já começa a gerar ansiedade, aí a gente já começa a ficar atribulado, aí a gente já começa aquela coisa toda, né? Mas o apóstolo Paulo, ele fala assim, rapaz, é o seguinte, eu queria estar junto com Deus numa hora dessa, mas já que eu não estou, e se a minha estada aqui vai gerar algum fruto entre vocês, rapaz, é o seguinte, com essa prisão eu estou tendo a oportunidade de pregar lá para os crentes lá da casa, para os camaradas lá da casa de César, ó. Então a cadeia me dá acesso a chegar ao Sinédrio, me acessa a guarda pretoriana, me acessa a casa do imperador César. Olha, não é que essa prisão aqui não está... Tem um rapaz, olha só a perspectiva desse homem de Deus. Aí a gente começa, não, oh, meu Deus do céu, não sei o que, amanhã é aquela coisa toda. Aí ele consegue enxergar, mas isso é o poder de Deus na vida dele. É a graça de Deus na vida dele que faz com que ele olhe, ele observe desta maneira. Versículo 4. Aí ele para. Aí diante de toda essa coisa gloriosa que ele falou, que ele revelou, que Deus revelou através dele, aí ele se põe de joelho. Ele não aguenta. E ele se põe de joelho. Irmãos, os judeus, geralmente eles oravam mais, era em pé, com as mãos levantadas. Era mais ou menos essa posição de judeu orar. Claro que tem momentos que eles se prostravam e tudo, mas era comum, mãos levantadas em pé. Mas quando ele fala que por essa causa eu me ajoelho diante do Pai, ele está num sinal aqui de uma reverência muito profunda e de uma submissão e entrega na presença de Cristo. E aí por essa razão eu me ajoelho diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família da terra.
oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito. Então, uma coisa interessante, que eu quero retornar aqui ao versículo 10, eu acabei pulando ele, que ele fala assim: a intenção dessa graça que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Eu não podia deixar de falar esta. Por isso que ele se põe de joelhos diante de uma coisa gloriosa dessa. Sabe o que está acontecendo aqui? Uma audiência no mundo espiritual. E o pastor Natanael, autor da nossa revista, ele traz que há uma audiência tanto por parte dos anjos, tanto por parte dos demônios, que por intermédio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus está sendo conhecida. Como é isso? Os anjos estão contemplando e glorificando a Deus, e os demônios e Satanás estão observando o triunfo do plano de Jesus Cristo, que através da sua morte, ele destruiu a inimizade e ambos se tornaram um só povo, e que com sua morte e com a igreja andando unida, com maturidade, na presença de Deus, diante dessa audiência, está pondo o diabo ao ridículo, mostrando para ele que ele perdeu, que Cristo Jesus venceu, e que agora todos são um em Cristo Jesus. Então perceba que você fazer parte do corpo de Cristo não é uma coisa tão simples. Vou à igreja porque é domingo. Não, aqui não é Rotary Club, aqui não é casa dos amigos. Não é isso não, meu irmão. Aqui há um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. E que é a igreja caminhando com maturidade na presença do Senhor, glorifica o nome de Jesus e deixa o outro lá arrancando os cabelos. Se é que tem cabelo, né? Se é que tiver, né? É mesmo. O irmão Félix quer os chifres mesmo, arrancando os chifres lá. Então vocês percebam que, olha a profundidade do que Paulo está tecendo aqui, está escrevendo aqui. O que é a igreja? Aí quando eu olho, irmãos, a seriedade com que Paulo trata o que é a igreja, e quando a gente começa a observar aí fora, estão tratando a noiva de Cristo como um ajuntamento de pessoas. Eu costumo dizer uma coisa: muita programação na igreja não é sinal de espiritualidade, não. E você ter muito cargo na igreja não significa que você é mais crente do que os outros, não. Às vezes quem tem muito cargo não tem nem tempo para orar. E aquele pregador que fala que fiquei 30 dias fora. Eu falo, meu Deus, que hora que orou, que hora que cuidou da família. Conheço um bocado que perdeu a família porque era itinerante. Então percebam que aí a gente observa programações e mais programações, mas não é errado fazer programações, tá, irmãos? Não é isso que eu estou querendo dizer. É porque tem certas programações que não glorificam o nome de Jesus. E evidencia a qualidade doutrinária da igreja. Aí é arraial para lá, aí é festa junina para cá, aí é festa jesuína para lá. Jesuína é o nome da minha mãe, irmãos. Que é jesuína parecida, Lula Barros. É o nome dela. Jesuína, tem a festa jesuína. Aí, sabe como é que é? Aí não, é festa melhorando. Vamos redimir a cultura. O evangelho é contracultural, irmãos. O evangelho, ele vai na contramão. Aí o camarada pega lá fora,
muda a roupagem e joga dentro da igreja e fala, agora é gospel. E aí está tudo certo. Está tudo certo não, irmãos. Não é assim que funcionam as coisas de Deus. Ah, pastor, mas você é muito careta, muito quadrado, muito sei o quê. Não. Nada disso, irmãos. É porque eu sei de onde Deus me tirou, eu sei que Deus fez na minha vida. Então, Festa Rave, Rock in Rio, Monsters of Rock, Close Up Planet. Então, tudo isso aí eu conheço. Show de rock, show de reggae, show de tudo quanto há, eu sei o que é. E Jesus me libertou disso há mais de 20 anos. E aí, quando eu vejo isso na igreja, eu falo, que diferença que há? Não há diferença nenhuma. Ah, é para atrair a juventude, é para atrair as pessoas. Se isto aqui não atrair a igreja, se não atrair as pessoas, nada mais vai atrair. É a palavra que liberta, irmãos. Não é tempo de ficar brincando. Olha o que esse homem de Deus, preso pelo amor ao Evangelho, ele está falando sobre a igreja. Há um espetáculo, há uma audiência no reino celestial, observando a igreja. E também o tititi e a picuinha entre os crentes, entre os obreiros. Já tentaram puxar meu tapete umas 300.000 vezes. Mas graças a Deus que nós somos alicerçados em Jesus Cristo. Eu não pedi para ser pastor, não pedi para ser consagrado de nada. Tudo aconteceu naturalmente na minha vida. Foi degrau por degrau. Foi projeto divino. Aí fica muito, aquele negócio, fica aquele negócio, é aquele fuxico, aquele mexeriqueiro, aquela fuxicagem, aquele negócio. E aí a audiência celestial está lá. Olha. Olha ali, ó. Olha os crentes, ó. Para, irmãos. Paulo, ele sofreu para ser um instrumento na mão de Deus, para trazer essa revelação para você do que é a igreja de Cristo, que é através da igreja agora. O evangelho está sendo proclamado, e supostamente era para ser proclamado. Olha a profundidade disso daqui. Pode glorificar, irmãos, não é proibido não. Voltemos a Efésios 3, verso 16. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu poder, do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor. Paulo, quando ele está dizendo esse verso 17 aqui, irmãos, mas como que é isso? Habitar no coração, mas já não sou crente? Habitar no coração, mas eu já sou crente, como que ele vai habitar? Aqui, quando você vai para o original, o apóstolo Paulo está dizendo que o Espírito de Deus, ele não quer ser um mero visitante. Ele não quer só entrar na sala. Não, Ele quer que você entregue a chave da sua vida para Ele. É isso que Ele está dizendo aqui. Que o seu ser, que a sua vida toda tem que ser para Ele, tem que ser dele. Ele não quer só que você só visitou, Cristo visitou. Não, não é assim. Ele visita, com certeza, não é isso. Mas aqui ele está dizendo sobre ele ter o controle total, o domínio total. Verso 18. Vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. De uma forma bem resumida, é a amplitude, a dimensão da graça divina
de que o alcance que tem da graça divina. Dou bem resumidamente aqui. Na lição, o pastor André ensinou para você que veio de um por um, largura, profundidade e tudo mais. Isso aí deixa com o professor. 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento. Como é que é esse negócio de conhecer se excede o conhecimento? Como é que é conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus? Como que é isso? Como que eu vou conhecer a plenitude se excede o entendimento? É um paradoxo, né? É uma coisa meio sem sentido. Mas aqui ele está tratando que esse conhecimento não é um conhecimento intelectual acadêmico, mas é um conhecimento relacional com o Senhor da igreja. É um relacionamento com Cristo. Esse é o conhecimento. O conhecimento profundo de relacionamentos, porque aqui Paulo, ele também está olhando para os ensinos da época, que somente uma classe de selecionados tinham conhecimento da divindade e que eles que tinham caminho para se chegar ao conhecimento dessa divindade. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, opa, vocês conhecerão o amor de Deus, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Não é que você vai virar Deus, ou semideus. Tem alguns pastores que ensinam aí que o crente é Deus, né? Eu não estou falando isso aqui, é de verdade. Tem gente ensinando por isso aí, por aí afora. Verso 20. Aí de novo. Aí ele para no versículo 19. Aí o negócio está tão profundo. Ele está falando do mistério, está quase entrando no mistério. Ele irrompe numa doxologia, numas palavras. O que é doxologia? No momento de louvor e adoração a Deus, aquele que é capaz de fazer infinitamente muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Fique de pé em nome de Jesus. Igual lá em Romanos capítulo 11, verso 33. Ó, a profundidade das riquezas da sabedoria de Deus. E ele irrompe. O apóstolo para desse jeito. O negócio estava numa dimensão tão boa com Deus, que ele parava de escrever e começava a glorificar a Deus e adorar a Deus. E aí era desse jeito que ele fazia. Amém. Nesta noite, em nome de Jesus, nós convidamos você que ainda não entregou sua vida para Jesus, você que ainda não conhece a graça de Deus, mas o mistério foi revelado a você nesta noite. Que em Cristo Jesus somos uma família. Não é ser um membro da ADGO. Ser membro da ADGO é uma consequência. É apenas uma formalidade. Mas você que quer ser membro e fazer parte do povo de Deus, você que ainda não entregou sua vida a Jesus, nesta noite eu quero convidá-lo a vir aqui à frente. Ou você que porventura está afastado e queira reconciliar-se com Deus, eu te convido a vir aqui à frente, em nome de Jesus. Eu aceitei a Jesus 17 de abril de 2002, eu não me esqueço jamais. 28 de agosto de 2002, fui batizado com o Espírito Santo. Não me esqueço. 31, aleluias. Dia 1º, 28 de agosto, e no começo do mês de setembro, desci as águas batismais. Quando eu olhei para o rio, eu fui batizado no rio, né, porque a gente era da Deus e Amor, né, então o mistério era desse jeito assim. Lá no rio.
Quando eu saí do carro, que eu olhei para o rio, só saiu aquela rajada de língua estranha. Eu não esqueço jamais. Alguém para Jesus nessa noite? Jesus te aceita. O mistério foi revelado. O muro da inimizade caiu por terra. O sangue de Jesus você que estava longe, o sangue de Jesus te trouxe para perto e te traz para perto. Se não há, que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus.